Será que é possível viver uma vida sem culpa? Se você gostou desse tema, já fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou falar sobre a origem da culpa e como você pode se ver livre de uma vez por todas desse ladrão da sua liberdade. Eu estou falando sobre uma série que se chama Ladrões da Liberdade. E nessa série a gente já falou sobre a insegurança, sobre o medo, a comparação e hoje é sobre a culpa. Mas ladrões da liberdade do quê? A sua liberdade de ser quem Deus te chamou para ser, a sua liberdade de viver uma vida livre e abundante, sem culpa, sem bloqueios, livre para ser quem você é, sem precisar se comparar, sem precisar se adaptar a formas, a padrões. Então, se você chegou até aqui, esse vídeo com certeza é para você e fique até o final, mas eu já convido você a deixar o seu like, porque quando você curte o conteúdo, você auxilia ao YouTube entregar para mais pessoas e também você está dizendo que esse conteúdo é relevante. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você possa assistir os próximos vídeos e assim que terminar, já corre e assiste os anteriores para que você fique por dentro de todos os ladrões da liberdade e possa identificar quais são aqueles que estão bloqueando sua vida, que estão te impedindo de avançar e de ir para um próximo nível. Então, começando pela culpa, vamos falar sobre a origem da culpa. Onde que ela surgiu? Como tudo começou? Isso se encontra em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 e 28. Lá fala quando Deus cria o homem e ele fala, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, e ele dá ao homem um direito de ser dominador. Ele fala, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais da terra. Ou seja, exerça domínio, exerça governo sobre a terra. Deus colocou o homem nessa posição, lá no Jardim do Éden. E como Deus deu ao homem liberdade, Deus não criou um robô. Ele criou um homem, e esse homem era livre. E não há liberdade sem direito de escolha, não é mesmo? Nós lemos lá que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E para ele ter a opção de escolha, tinha dentro do jardim uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e também tinha a árvore da vida. E Deus falou para o homem, olha, você pode comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto você não deve comer. Então, a partir daí, o homem tem a opção de escolher obedecer ou desobedecer. E o resto da história você já sabe. Mulher enganada pela serpente, vai lá e come o fruto, e também vai até Adão e dá a Adão o fruto e ele come. Quando o homem come do fruto, os olhos dele se abrem e ele percebe que está nu e se esconde, e tem todo aquele contexto que você já deve conhecer. Mas o que eu quero que você analise comigo aqui é o seguinte: Deus colocou o homem numa posição. No entanto, que quando Deus chega no jardim, ele não fala para Adão, Adão, o que você fez? Ele fala, Adão, onde você está? Onde você está que não está aqui na posição que eu te dei? Na posição de governo, cadê você? É isso que Deus pergunta. Você pode depois ir lá e ler todo o texto em Gênesis 1. E outra coisa, além de Deus ter dado ao homem essa posição de governo e o desfrute de todo o jardim, tinha algo ainda mais precioso que o homem tinha no jardim, que era a presença, o desfrute da presença do próprio Criador. Porém, quando Adão peca, o que acontece? Ele é expulso do jardim. Ele não foi expulso do jardim porque Deus era ruim, não. Ele foi expulso porque Deus queria proteger ele. Lá existia a árvore da vida. Agora, você imaginou o homem em pecado. Se ele comesse da árvore da vida, ele poderia viver eternamente em pecado. E o plano original de Deus sempre foi o homem na oposição de governo e o homem tendo comunhão com o próprio Deus. Então, a origem do pecado pode-se dizer que aconteceu exatamente aí, quando houve a separação do homem e Deus. Então, a origem do pecado é a separação. Por quê?
O que me leva a pensar isso? Você imagina comigo o homem desfrutando da presença de Deus, de todos os benefícios do jardim. E agora ele é expulso. Ele não tem mais nem a presença de Deus e nem o acesso ao jardim de delícias, o jardim maravilhoso que Deus tinha feito para ele. Qual é o sentimento que Adão e Eva tinham nesse exato momento que eles foram expulsos? Com certeza era de arrependimento, de culpa. A culpa começou a operar ali no coração do homem nesse exato momento. Por que que eu fui ouvir a mulher e comer do fruto? A mulher, por que que eu fui dar ouvido à serpente? Porque eu estou conjecturando aqui com você, tá? Mas de verdade eu acredito que isso aconteceu e que ali iniciou esse maldito sentimento de culpa e esse ladrão que vem roubando hoje a liberdade de muitas pessoas que ainda estão presas à culpa, presas ao passado. Mas precisa ser assim? E agora, o que acontece? Deus, ele nunca mudou de ideia. O plano original dele sempre foi, Deus não tem plano B. Ele sempre seguiu o plano original, que era ter o homem na posição de governo, o homem como um rei, governando e reinando sobre a terra e tendo comunhão com ele. Então, Deus traça o plano perfeito, que nós sabemos que quando Jesus veio a este mundo, ele veio com uma missão, a missão de morrer na cruz e trazer ao homem de novo, ressuscitar ao terceiro dia e trazer o homem o direito de ser filho de Deus, o direito a se religar com o seu Criador. Então, Jesus veio e cumpre tudo perfeitamente conforme o plano original de Deus, o plano perfeito de Deus. Ele vive aqui na terra, ele não comete nenhum pecado, ele vai para a cruz, puro, santo, e morre no meu lugar e no seu lugar, para que o sangue dele nos purificasse de todo o pecado. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra de Deus diz em Romanos 5,17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Então, como eu posso me livrar da culpa? Como se livrar da culpa? Jesus é o único que tem o poder de perdoar pecados. E quando a gente fala de culpa, a culpa sempre se refere o quê? Ao passado. A algo que aconteceu no passado. Ou que a gente fez, ou que fizeram com a gente. Mas assim, de coração eu digo para você, não se culpe por questões do passado que você fez quando você não tinha a maturidade que você tem hoje, nem a cabeça que você tem hoje, nem o conhecimento que você tem hoje. Muitas vezes as pessoas carregam pesos que não são delas, que aconteceram lá atrás, mas elas não tinham consciência do que realmente estava acontecendo, ou muitas vezes tinham a consciência de que estavam agindo de forma errada, mas ainda não tinham encontrado esse Jesus maravilhoso que vem remir de todo pecado, que vem nos dar consciência do pecado, da justiça e do juízo. E hoje você está tendo essa oportunidade de entender que Jesus, ele é o único que pode te livrar de uma vez por todas de toda a culpa. Por quê? Porque está escrito em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então já não há condenação. Se você hoje você reconhece Jesus como o único suficiente Salvador, se você reconhece a obra perfeita dele, que veio, que pagou o preço para nos livrar e nos libertar do domínio das trevas, do pecado e da morte e de toda e qualquer enfermidade, ele veio e nos deixou livres. A palavra de Deus diz, que é o texto que eu falo em todas as vezes que eu vou falar sobre esses ladrões da liberdade. A palavra diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então agora você é livre. Você só continua escravizado se você permitir, porque Cristo já te libertou. Ele já te libertou da culpa. E como eu recebo
o perdão? Eu recebo o perdão reconhecendo que Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida e declarando e confessando com a minha boca: Senhor, eu recebo o perdão, eu libero essa pessoa no nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa e recebo o perdão também do Senhor sobre todo e qualquer pecado, todo e qualquer erro que eu possa ter cometido no passado e que agora eu declaro que eu sou livre. Livre para avançar, livre para ir para o próximo passo, para prosperar, para abundar em graça, abundar em toda sorte de bênçãos, para acessar todas as bênçãos reservadas a mim nas regiões celestiais. Então acredite, é possível sim ter uma vida sem culpa, viver uma vida sem culpa. Cristo pagou o preço do pecado. Ele levou sobre si todo o pecado, enfermidade e qualquer castigo que possa te escravizar. Hoje você pode sim assumir novamente a sua posição. E qual é a sua posição em Deus? Posição de rei, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor. Você é filho, você é amado, amada de Deus. E você pode desfrutar de uma vida livre de toda e qualquer acusação, toda e qualquer condenação, toda e qualquer culpa, sentimento de culpa. Então, manda embora o quanto antes todo esse sentimento aí que muitas vezes tem te aprisionado, porque muitas vezes nós carregamos as pessoas presas a nós. Quando a gente se sente culpado, por mais que não tenha sido você que tenha feito, é o outro que muitas vezes te causou mal, mas libera essa pessoa logo. Libera, declara com a sua boca: ó Deus, eu libero, eu perdoo e recebo o perdão. E a partir de agora eu vou viver uma vida assim livre e vou sim crescer, eu vou avançar. Então já não há mais condenação, já não há mais culpa. Cristo te resgatou e agora você é livre desse ladrão da sua liberdade. Acredite, você é livre dele. Não permita, o ladrão vem, você manda embora. Você não aceita, aqui não, eu já sou remida. Por quê? Porque o perdão vem com a remissão através do sangue perfeito de Cristo. E por que tinha que ser o sangue? Porque Deus, ele tem o padrão perfeito dele, de justiça. E quando nós olhamos lá no capítulo 22 de Hebreus 5, diz: sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso foi necessário Cristo padecer em nosso lugar. Entenda que ele carregou todo o pecado da humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo todo. Ele amou. Ele não escolheu, não foi alguns, não foi só aqueles que são mais bonzinhos. Não, ele amou todo mundo, toda a humanidade, todo ser humano, porque o desejo de Deus era que todo ser humano retornasse à comunhão com ele, voltasse na sua posição, a posição que ele estabeleceu desde a criação do mundo, para que o homem exercesse governo, poder, autoridade. Jesus disse isso: eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, para vencer o mundo, para conseguir neste mundo reinar em vida sobre toda e qualquer situação, sobre toda e qualquer circunstância. Eu espero de verdade que você tenha sido edificado com essa palavra, que isso crave no seu coração, na sua mente, e que você possa, a partir de agora, tomar a sua posição em Deus. E não deixe de se inscrever, ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve e envia esse vídeo aí para uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem e comenta aqui embaixo quais são os ladrões que têm tentado roubar a sua liberdade. Tentado, porque não vai conseguir. A partir de agora, você já sabe que você é livre e você já tem agora consciência de que em Cristo você não precisa mais viver sob nenhum peso, nenhuma condenação e nenhum sentimento de culpa.